Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias, vamos ler o capítulo 30. Capítulo 30 desta profecia, deste homem que chorou pelos pecados do povo de Deus. Este homem chamado a pregar o evangelho, não ser ouvido. Deste homem que foi fiel ao seu chamado e não se recusou a falar aquilo que Deus tinha para falar. Não viveu para agradar a sua geração, mas viveu para mostrar o amor de Deus pelo povo dele, mas para mostrar a verdade. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias, capítulo 30, dos versos 1 a 11. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu disse. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravos desse povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor. Nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Meus irmãos, essa é uma palavra de esperança. Embora nós tenhamos aqui a palavra castigo, a justa medida do Senhor, é uma palavra de esperança. A profecia de Jeremias, embora ela seja muito dura, ela é uma profecia de esperança. É a proposta de Deus corrigir-nos, de Deus mudar nosso coração. E essa esperança ela só se cumpriu em Cristo Jesus. É por causa do nascimento de Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo veio, que eu e você podemos ter essa esperança. A esperança de que Deus não está mais irado contra nós. Nós vamos meditar hoje sobre essa estrada dolorosa. As dores da estrada de volta para Deus, de como Deus vai nos trazer de volta para Ele. Estejamos onde estivermos. De como Deus trabalha para nos aproximar dEle. Isso começa com Jesus Cristo. Parece que uma obra tão grandiosa tinha de começar de uma forma grandiosa, mas não. Ela começou aparentemente tão pequena, tão humilde. Deus começou a nossa restauração numa manjedoura em Belém. Como pode o Salvador dos homens mostrar-se Salvador sendo tão pequeno, tão humilde? É para você ter noção e nunca desprezar nada do que Deus faz. Das pequenas coisas que Deus faz, Deus traz grandes transformações. Que hoje a nossa vida sofra essa grande transformação. Há muito que nós precisamos falar sobre o nosso amor a Deus. Nós vamos falar esta noite. Irmãos, nós não conseguimos discernir completamente
a maneira do amor de Deus funcionar. Ele transcende a nossa capacidade de avaliação. Mas Deus nos tem dado pistas sobre como o seu amor funciona. Nós precisamos aprendê-las. Jeremias foi um homem que precisou falar duramente ao seu povo, especialmente porque o seu povo havia perdido a noção desse amor. E como é que nós podemos saber que perdemos a noção do amor de Deus por nós? É porque um dos efeitos do amor de Deus por nós é o nosso amor por Ele. Se você ler o Novo Testamento, especialmente as cartas que João escreveu, você notará que ele vai sempre dar ênfase que o nosso amor é um resultado do amor dele por nós. Que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, você deve entender que a dificuldade que nós temos para amar a Deus sobre todas as coisas está diretamente relacionada ao fato de que nós não entendemos o amor dele. Nós vivemos nesse mundo e não percebemos que o amor de Deus está espalhado. Nós olhamos e falamos de Jesus, falamos do Natal e não conseguimos ter ainda um discernimento do que isso representa, irmãos. Vocês cantaram sobre a cidade de Belém. Tão singela a frase: Cristo nasceu na pequena Belém. A nossa esperança nasceu na pequena Belém. Deus não precisou de um grande centro urbano. Deus não precisou de um grande palácio para interferir definitivamente na história dos homens. Ele precisou de uma manjedoura e de uma cruz. Mas nem assim nós conseguimos amar a Deus. O povo de Deus, no tempo de Jeremias, tinha abandonado o amor do Senhor. Passou a amar outros deuses. Passou a abrigar no seu coração outros amores. Por exemplo, olha aqui no verso de número 12 em diante, texto que nós não lemos, é o texto que segue o texto que nós lemos. Diz assim: tua ferida é incurável. A tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. As coisas que você colocou no seu coração como prioridades para a sua vida, elas não podem curar o seu coração. Irmãos, e nós temos escolhido coisas para serem nossa prioridade. Tem roubado espaço do nosso amor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez nós não tenhamos entendido o amor de Deus. É por isso que então Deus envia um profeta como Jeremias, que é capaz de unir a disciplina do Senhor ao seu amor, porque o que Deus está fazendo é transformando o coração de Israel. Nós vamos meditar nesse texto, irmãos. Quero tentar ser breve, mas eu preciso da sua atenção. Preciso que você esteja bastante atento. Essa é uma estrada dolorosa, é a estrada que Deus nos faz trilhar, para Deus tirar, arrancar de nós os amores que tomaram conta do nosso coração. São os nossos ídolos. E para não dizer que o ídolo maior que tem substituído Deus em nosso coração é o eu. Nós temos que aprender. Quando Jesus Cristo disse, negue-se a si mesmo. Quando Jesus Cristo disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, isso tem a ver com o seu ego. Isso tem a ver com o amor que você detém ou dá a si mesmo, que está talvez acima de todas as coisas. E Ele tem conquistado outros ídolos para você. E esses ídolos precisam ser arrancados, até que definitivamente nós consigamos abrir mão do amor que temos a nós mesmos para amarmos a Deus. Aí, quando amarmos a Deus sobre todas as coisas,
nós daremos a vida a Ele. Nada será mais importante. Nada substituirá a Deus. O nosso amor se manifestará de muitas formas. Nós não conseguiremos passar uma semana sem falar com o nosso Deus. Nós amaremos a Deus de tal forma, o nosso coração se apegará a Ele, que ninguém precisa nos exortar. Nós buscaremos a Deus, nós o buscaremos de todo o coração. Deus fará isto, irmãos. Esta é a grande obra que Deus está fazendo. Deus já nos salvou na cruz. Deus já mandou o seu Filho. Deus já pagou o preço. Deus agora precisa arrancar de nós nossos ídolos. Essa estrada é dolorosa. Porque estes ídolos que nós colocamos dentro de nós são poderosíssimos. Eles dominaram nossa alma. Eles não podem nos fazer mais reféns, porque nós fomos libertos. Mas eles ainda se apegam a nós. É por isso que tantas vezes você e eu temos a experiência de não valorizarmos Deus. Você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe que nós temos colocado limites. Haja vista que nós falamos de culto a Deus e é tão fácil abrir mão disto. Um passeio a um lugar diferente já pode roubar esse momento. Nós falamos de amar a Deus. O que nós temos mostrado como amor a Deus? As poucas horas que passamos juntos? Irmãos, vamos olhar para o texto e vamos aprender com essa estrada dolorosa. A primeira coisa, eu quero saltar um pouco para o verso 8 e 9. Jeremias, ele tem mais ou menos esse estilo, a sua profecia, ela começa por assuntos, não vou dizer menores, mas assuntos que vão construindo até chegar num ponto culminante. Então, degraus até chegarem num ponto culminante. Para mim, nessa passagem, nesse trecho que selecionamos, o ponto culminante é o verso 8, verso 9. É aqui que Jeremias deixa a mensagem de esperança. Jeremias diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo de sobre o teu pescoço, quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Então você tem um contraste. Jeremias está dizendo assim, olha, que Deus fará a obra de tirar o povo da mão dos estrangeiros e fazer com que o povo sirva ao Senhor. Esta é a grande promessa, é a grande esperança. Eles estavam indo para o exílio. No capítulo de número 29, você verá que já alguns já tinham partido para o exílio. Tinham sido lá disciplinados pelo Senhor no exílio. Iam ficar por lá por 70 anos. Nós estamos vendo Jeremias mandando cartas para esses homens que estão no exílio. E mais tarde, Jeremias verá a própria Jerusalém indo para o exílio. O próprio povo de Deus, o próprio templo saqueado. Mas essas palavras de Jeremias, elas não reforçam a ideia do exílio e do castigo. Elas reforçam a ideia da mudança que Deus quer fazer. A primeira coisa que a gente tem que aprender nessa estrada dolorosa da vida, do crente no relacionamento com Deus, é que Deus está nos pondo nessa estrada dolorosa para nos tornar seus servos, para nos fazer amá-lo acima de todas as coisas. Há um jogo de palavras aqui, talvez você não note, porque em português elas não aparecem tão bem. Lá no verso de número 8 você fala assim, já não mais serão escravos de povos estrangeiros. A palavra aqui é um verbo eved, escravo, eved, servo. Mas o texto faz um contraste, mas servirão ao Senhor. Em outras palavras, serão servos do Senhor. Meus irmãos, há um objetivo de Deus na nossa vida. A nossa história não acontece à toa. Os nossos momentos não são momentos que acontecem por infelicidade ou por felicidade. Não são por acaso as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. O nosso Deus está trabalhando para fazer com que nós paremos de servir aos deuses estrangeiros. Essa é a ideia. Há outros deuses. O Senhor os levou cativo para a Babilônia, onde não havia templo.
O texto dos Salmos diz assim, que lá eles não conseguiam cantar os louvores de Sião. Aí eles perceberam que estavam sob julgo de deuses estranhos. Eles haviam voluntariamente entregado o seu amor a outros deuses. A Bíblia toda nos acusa sobre isso, desde Gênesis, o capítulo 3, na queda. Que nós escolhemos outras prioridades. Quando Jesus Cristo no Novo Testamento vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus Cristo está dizendo antes disso que nós não podemos amar a dois senhores, nós lemos hoje. Deus não quer esse tipo de amor em nosso coração. Deus quer fazer com que nós o amemos. Meus irmãos, este é o objetivo desta profecia. Fazer-nos entender que pode ser dolorida a estrada. Deus põe espinhos, sim. Deus põe pedras no caminho. Deus nos coloca em situações em que, na verdade, Ele está trabalhando para tirar de nós os canzis. O verso de número 8, ele trabalha com essa figura. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo de número 27, não vou ler, não tenho tempo para ler, gostaria de ter tempo para ler tudo isto. Você vai ver que Jeremias, ele pôs sobre si um jugo e os canzis. É igual aqueles bois que colocam aquela canga sobre o pescoço. E ele saiu andando pelas ruas e falou, Deus vai fazer isso com vocês. Deus vai colocar um jugo babilônio sobre vocês. No capítulo de número 29, um falso profeta Ananias anunciava assim, não, Deus não faz isso não. Deus vai tirar este jugo. A gente sabe pelo capítulo de número 29 que já havia gente lá no exílio. E Ananias falou, não, isso aí é coisa passageira. Logo Deus vai nos trazer. Havia uma tensão. E o povo dava ouvidos a esse tipo de profecia que os enganava. Irmãos, não estou aqui militando contra nenhuma igreja. Não estou militando contra nenhum grupo. Mas nós precisamos ser sérios com a palavra do Senhor. Nós temos uma multidão de crentes no Brasil, buscando riquezas e saúde, e esses são os deuses que eles buscam. Porque não podem mais amar a Deus se Deus não lhes der coisas. E há muita gente que faz isso. Vem à igreja apenas porque querem fazer uma troca. Querem receber algo. Isso é um jugo sobre o nosso coração. Deuses estão guiando a nossa fé e muitos não estão percebendo. Outros gostam do prazer. Preciso ir na igreja porque eu gosto de música bonita. Eu gosto de ouvir bons sermões. O profeta Ezequiel, no capítulo 33 da sua profecia, ele ouve Deus dizendo, Ezequiel, não se engane, Ezequiel. O povo não está indo aí para ouvir a minha voz, não. O povo está aí vindo aí, Ezequiel, porque o povo gosta de ouvir bom sermão. Você tem uma voz para ele como uma voz suave. É como um músico que toca bem. Este povo ouve a minha palavra, mas não põe em prática. Eu acho que você precisa ver isso. Abra em Ezequiel 33. Verso de número 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto dos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo, vamos lá, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o profeta Ezequiel. Verso 31, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Meus irmãos, se esse não é o quadro dos dias de hoje, eu acho que eu estou vendo uma igreja que estou enganado demais. Jesus Cristo disse que nós provaríamos o nosso amor por Ele
se observássemos os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que está acontecendo é que outros deuses estão conduzindo o nosso amor. E a obra de Deus é retirar esses deuses de dentro de nós. Mas como eu disse, esses deuses são fortes. Por isso nós precisamos de que Deus trabalhe essa ferida incurável. Então o que Jeremias está dizendo é que Deus vai tirar este jugo. Isso é um jugo, irmãos. Quando você perceber na sua casa que existem coisas assumindo a prioridade de Deus na sua vida, lembre-se, isto é um jugo que tem de sair. Quando você perceber que existem valores na sua vida que roubaram Deus do seu coração, você tem que tirar este jugo. Esta é a obra que você agora deve perceber Deus fazendo na sua vida. Se as suas escolhas, se os seus pensamentos, se os seus sentimentos estão apegados a outros deuses, isto é um jugo, porque nós temos de ser servos do Senhor. Deus está dizendo que Ele faria esta obra em nós. Essa é uma estrada dolorosa. Vamos voltar no capítulo 30, nos versos iniciais. Mas há uma coisa que nós precisamos saber. Se esta é uma obra dolorosa, porque é uma grande luta, que o escritor aos Hebreus vai chamar de luta até o sangue, nós devemos saber o seguinte, que apesar de ser dolorosa, nós precisamos reconhecer algumas coisas nessa estrada. Entre as coisas que precisamos reconhecer nessa estrada, é que ela é dolorosa, mas é Deus que está por detrás dela. Veja só o verso 1 até o verso de número... verso 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse. Eu quero chamar a sua atenção. Bom, vamos ver até o verso de número 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor, far-los-ei voltar à terra que dei a seus pais e a possuirão. Quero que você note que Deus, Ele faz com que Jeremias saiba que é dele a palavra que está sendo falada. Era um contraste com os falsos profetas, dos quais Deus disse: eu não enviei estes homens. Há uma coisa, um diferencial aqui. Pela primeira vez, Deus chega para Jeremias e fala: eu vou falar a minha palavra e você escreve num livro. Isso tinha um significado muito especial para aquelas pessoas. Porque, lembra, nós estamos falando de Jeremias, e Jeremias começa o seu tempo profético na época de Josias. E na época de Josias, o livro da lei estava perdido e foi encontrado o livro de Deus. E eles tiveram um grande quebrantamento por causa do livro de Deus. E quando Deus deu os 10 mandamentos, mandou Moisés escrever nas tábuas. Meus irmãos, quando Deus dá esta palavra e diz: põe um livro, aquelas pessoas que iam ouvir saberiam algumas coisas. Primeiro, é Deus que está por detrás disso. Não importa o que vem acontecer, é nosso Deus que está por detrás dessas coisas, é Deus que está por detrás da nossa vida. Por que que nós reclamamos tanto, meu Deus? Por que que nós nos colocamos numa posição tão difícil? Por que que é tão difícil fazer a obra do Senhor? Porque talvez nos nossos caminhos nós não estejamos reconhecendo Deus. Ele usa o nome de Deus, ele diz assim, aqui fala Iavé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus do amor, o Deus que se estabeleceu como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que prometeu abençoar, que prometeu lutar as nossas guerras. É Ele que está por detrás da nossa vida. Pelo amor de Deus, buscar falsos profetas, falsas promessas, e nelas se comprazer como se tivessem vindo de Deus. Na verdade, estamos buscando quem? Nosso próprio coração, maligno. Era assim que o povo vivia. Eu já li para vocês alguns versos sobre isso. Que o povo dizia para Deus: não adianta, nós vamos seguir o nosso coração endurecido. O Deus Iavé,
o Deus do pacto. O que é melhor é que ele diz assim: olha, o Deus do pacto vai cumprir suas promessas. Eu trarei vocês para a terra de seus pais. Como é bom saber que Deus está nos dirigindo para um caminho melhor. Olha no capítulo 29. Vamos ler juntos o verso de número 11. Capítulo 29, esse belo verso. Vamos lá. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe. É Deus que está por detrás do caminho. No capítulo de número 30, lá no verso de número 10, essas palavras de amor tão conhecidas na Escritura: não temas, ó Jacó, nem te espantes. Mais para frente, no finalzinho do verso, é como se ele dissesse: nem te atemorizes. Essas são as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Nós precisamos aprender a reconhecer Deus nessa estrada. Há mais coisas aqui. Vamos para o verso de número 4 a 6. Na verdade, nós vamos até o 7. Quando você lê estes versos, você vai perceber que há uma enxurrada de coisas negativas. Mas no final da enxurrada de coisas negativas, algo positivo que supera tudo o que passou. A Bíblia, ela está cravejada de diamantes da esperança de Deus. Desde Gênesis 3,15, Deus está dizendo que há esperança para nós. Jeremias é um profeta da esperança. Jeremias sofre os momentos difíceis, mas Jeremias sabe que tem esperança no Senhor. Ele sabe que por detrás da estrada está Deus. O pavimento abaixo das pedras e dos espinhos é Deus. E nós precisamos aprender a crer na esperança enquanto estamos nessa estrada. Porque a fé cristã é essencialmente uma fé de esperança. Nós não podemos perder nossa esperança. Olha só, vamos ver como estão essas coisas tão negativas desembocando na esperança. São essas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e Judá. Assim diz o Senhor: primeiro, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. A primeira coisa é quando Deus fala conosco, Deus não fala coisas de paz, Deus nos faz tremer. Isso não parece ser positivo. Perguntai, pois, e vede. Aí ele vai falar das dores. Até para quem não era provável sentir dor, sentirá. Perguntai, pois, e vede, acaso um homem tem dores, se acaso de um homem tem dores de parto? Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? Os homens estão... E por que se tornaram pálidos os rostos? Por que parecem fracos os homens? Isso não é positivo, isso é dor. Então ele está falando do temor, do tremor da voz de Deus, Deus acusando o pecado, Deus agora provando os pecadores, disciplinando. E aí vem essa palavra: que grande é aquele dia. Não há nenhum dia semelhante a este. Curiosamente, é tempo de angústia. Porém, Jacó será livre dela. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o nosso Deus trabalhando. Ele não está trabalhando só na manhã. Ele está trabalhando no choro da noite. O crente tem que aprender a viver com esperança. Crente sem esperança é um crente sem perspectivas de Deus. Porque quem tem perspectiva do amor de Deus sabe uma coisa: que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem escuridão, nem angústia, nem a fome,
nem a nudez, nem os poderes, nem a altura, nem nenhuma outra criatura, nada nos separará do amor de Deus. Viver com esperança. A estrada é dolorida. Crente, não perca a sua esperança, dobre os seus joelhos. Dobre os seus joelhos. Fale com o seu Deus. A voz de Deus tem sido voz de tremor e temor agora. Dobre os seus joelhos, peça perdão. Você também está sofrendo as dores de parto. Era improvável, mas você está sofrendo. Quando você planejou a sua vida, não estava no script isso. Mas você está sofrendo. Está pálido. Você não sabe o que fazer? Clame ao Senhor, não perca a esperança. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que nos ama e quer que nós o amemos por isto. Nós estamos sofrendo porque precisamos ter retirado de nós esses nossos amores. Há muito crente dedicado à sua própria vida e se esquecido de Deus. Nós ficamos em casa quando a obra do Senhor está aí por fazer. Meu Deus! Será feita por quem? Pela meia dúzia, 1 dúzia ou 20 pessoas que estão fazendo tudo, enquanto você está aí. O que você tem amado, meu querido irmão? Eu ouço a pessoa dizer assim, eu não quero mais trabalhar, estou cansado. Por quê? O que está acontecendo? Jeremias chorava quando ouvia estas coisas. E nós perdemos a capacidade de chorar, porque nós agora queremos sorrir sem Deus. Nenhum sorriso sem Deus é melhor que as lágrimas que nós deixamos cair quando andamos na companhia de Deus. Nós precisamos ver Deus na estrada, ainda que ela seja dolorida. Nós precisamos viver com esperança. E eu quero ir para mais um ponto antes da minha conclusão. Quando Deus está retirando esses deuses estranhos que estão dominando o nosso coração de nós, Ele vai nos dar a sua companhia. É um princípio que a Bíblia chama, os teólogos, dão esse nome, o princípio Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. O princípio de Deus conosco. É a sabedoria bíblica que faz com que você perceba que Deus é com você. No verso de número 10, nós dizemos, não temas, pois, servo meu Jacó. Diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego e não haverá quem o atemorize. Por quê? Como é que o Senhor garante isso? É porque eu sou contigo. Eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Porque Deus está conosco, Ele não nos deixará viver do jeito que a gente quer. Meus queridos, nós não podemos viver do jeito que o nosso coração pede. Nós precisamos viver do jeito de Deus. Nós precisamos ser guiados por Deus. Sua família precisa ser guiada por Deus. Diga você que é pai, você que é mãe. Se os seus filhos não tivessem a palavra e tivessem só a sua vida como exemplo, eles amariam a Deus sobre todas as coisas? Se o seu filho não tivesse a palavra, tivesse só o seu exemplo, eles teriam deixado tudo para seguir Jesus, como os discípulos fizeram? Se o seu filho não tivesse a palavra, tivesse só o seu exemplo de vida, eles buscariam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça?
Se você não pode dizer sim a essas perguntas, como eu acredito que muitos não podem, você precisa deste princípio e ensinar estes princípios para os seus filhos. Deus é conosco, é isso que importa. Deus é contigo, é isso que importa. É tudo que importa, é isto. É por isso que Ele precisa nos corrigir. Porque ainda não estamos prontos. É por isso que você precisa da palavra de Deus. É por isso que você precisa da oração. É por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que existe a família da fé. É por isso que Deus mandou Jesus Cristo. E eu quero encerrar falando sobre Jesus Cristo. Será que um dia nós vamos aprender a viver deste jeito? Para Ezequiel, no capítulo de número 31, ele diz que sim. Ele diz que sim. No verso 31 do capítulo 31, ele começa dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. E ele continua dizendo, verso de número 33, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O princípio Emanuel. Deus promete que vai ser assim. Nós ainda não estamos prontos, mas Deus está. E como é que eu sei que Deus está? É que Deus mandou Jesus Cristo. Deus mandou Jesus Cristo para trilhar a estrada dolorosa por nós. O caminho de volta para Deus é dolorido, sim. Mas é dolorido para o Filho de Deus. Foi Ele que foi para a cruz em meu lugar. Deus mandou Jesus e registrou a vida de Jesus, que se humilhou, se fez homem, nasceu e viveu entre nós pecadores. Ele, assim como Jeremias, foi desprezado. Tanto é que no Novo Testamento, as pessoas, Jesus pergunta, quem que os homens dizem que eu sou? Uma das pessoas que as pessoas diziam que Jesus era, é Jeremias. Jesus Cristo veio fazer a via dolorosa por nós. De tal sorte que nós podemos hoje ir a Deus, não mais pela via dolorosa somente, mas pela via dolorosa de Cristo, pela sua cruz. Foram, na verdade, os sofrimentos dele que nos garantiram que Deus é conosco. Que você e eu podemos aprender de Deus na estrada. É porque Cristo nos ensina, nos guia até Ele. Se eu e você podemos viver com esperança, disse o apóstolo Paulo, se a nossa esperança neste mundo não estiver em Cristo, nós somos as criaturas mais infelizes. Foi Jesus Cristo que nos deu esperança de que é possível pessoas pecadoras como nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Foi Jesus Cristo que morreu para nos dar o princípio de vida do Emanuel, do Deus conosco. Esta noite, meu querido irmão e irmã, eu quero exortá-lo a fazer uma séria avaliação sobre quem tem sido o Deus que determina a sua vida. Quais os ídolos que você tem guardado no seu coração, que ainda estão afastando você de Deus e te impedindo de dar outros passos, passos mais consistentes na vida com Cristo. E quero te exortar nesta noite a falar com Deus sobre isto e pedir, Senhor, cura a minha ferida incurável. Cura. Verso 15. Por que gritais por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza da maldade e da multidão dos teus pecados é que eu fiz estas coisas. Mas o verso de número 18 diz: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas.
o nosso Deus se voltará para nós e transformará o nosso coração. Eu não posso ler mais textos, irmãos, hoje o nosso horário não permite. Eu queria que você lesse com carinho capítulo 31. Você vai ver o amor de Deus tão presente ali. Só um versículo. Verso 17. A esperança para o teu futuro. Capítulo 31. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão aos seus territórios. Nós voltaremos à terra, onde podemos louvar somente a Deus. Servi-lo de todo o nosso coração. Lembra que o verbo servir, eved, também significa adorar. Também significa entrega, serviço ao Senhor. Eu quero falar para a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa e os seus membros e os irmãos que nos visitam constantemente, que há espaço para todos os que amam a Deus, espaço para que você sirva ao Senhor nessa igreja. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, abra para você mesmo esta oportunidade de fazer de Deus o seu alvo de vida. Esta igreja, este corpo não é perfeito. O pastor muito menos. Mas nós amamos a Deus e nós queremos servi-lo. Queremos mostrar o nosso amor. Ensine para os seus filhos isto. Eles estão aqui à frente. Diga para eles que é bom louvar o Senhor, é bom servir ao Senhor. E diga demais, diga com a sua própria vida. Faça para que eles vejam. Depois de algum tempo, você se ausentando de Deus, olhe para os seus filhos e veja como eles também se ausentam de Deus. Não é verdade? Não é? Enorme responsabilidade tem pais cristãos sobre os seus ombros. Nós precisamos servir. Ano de 2013 já está chegando. Nós precisamos servir. E o grande desafio desta igreja para os próximos anos é fazer com que você, às vezes tão ausente do serviço, tenha espaço para servir a Deus. Agora, o primeiro passo também tem que ser seu. Você não pode ficar aí esperando a gente descobrir que você quer trabalhar. Ande na direção certa. Faça a obra do Senhor. A estrada pode ser dolorosa, mas o final é feliz. Alguém disse que Deus não promete uma jornada tranquila. Deus promete uma chegada segura. Amém.